Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, eu, Elisiário Vitoriano, tenho o raro privilégio de entrevistar homens e mulheres nos 4 cantos dessa grande nação brasileira que estão fazendo a diferença em suas vidas, suas famílias e suas comunidades através da nossa gloriosa endodontia. Hoje, o dia derradeiro do mês de fevereiro. Abra o olho, hein? O ano já está quase partindo aí para o seu, terminando o seu primeiro terço aí, primeiro terço do ano. Primeiro quarto, na verdade, do ano, já está quase terminando. Último sábado do dia 28 de fevereiro. E eu tenho aqui o privilégio, o prazer de receber aqui no palco digital do Endodontia Talks um colega. Veja bem, eu descobri ele na internet. Olha só, eu vou contar aqui uma história aqui antes dele entrar aqui no palco, porque ele é a estrela da festa hoje. Eu conheci esse colega, sabe aonde, meu querido? No Instagram. Uma postagem colaborativa que ele fez com o perfil da iOptics, que é um sistema de documentação fotográfica para microscópios odontológicos. E essa postagem me chamou a atenção, entrei no perfil dele, vi como o trabalho dele era relevante e me interessei, fiquei curioso de trazê-lo aqui para o Talks e missão cumprida. Missão dada é missão cumprida, guerreiro. Então é o seguinte, senhoras e senhores, para o episódio 78, então, eu tenho o prazer de, além disso, de colocar Goiás no mapa oficialmente aqui no Endodontia Talks. Eu estou falando do doutor Luan Gomes, de Pires do Rio, Goiás. Luan, seja muito bem-vindo, meu querido, ao Endodontia Talks. Como é que você está? Ô, meu amigo, boa noite. Queria agradecer o convite, extremamente honrado de poder colocar Goiás no mapa do Endodontia Talks, a terra com grandes endodontistas, e é um prazer imenso e queria agradecer aí a oportunidade. Que é isso, obrigado você. Eu costumo falar o seguinte, Luan, aqui no Talks a gente tem a chance de eternizar histórias que a internet organicamente vai se encarregar de distribuir essas histórias por muito tempo. A gente não vai estar aqui, mas a tua história, esse episódio vai continuar rolando e vai servir ainda para muitas gerações para frente. Então, muito obrigado por ceder o teu tempo nesse sábado, 28 de fevereiro. Luan, conta um pouco para a gente, então. Vamos começar pela tua história de vida. Quem você é? Onde é que você nasceu? Onde que você mora? Como é que você está? De onde você está nos falando com a gente hoje aqui? Então, eu sou de Goiás, nascido, criado na cidade de Pires do Rio, fica aproximadamente 1h30 de Goiânia, e desde então, desde pequeno, fui muito ligado à tecnologia, né? Então, tive sempre gostei muito, né? Desde novo da parte de tecnologia, né? E quando fui ali chegando nos meus 16 para 17 anos, surgiu esse interesse, assim, de optar, né? Será que eu vou para engenharia da computação? Mas eu tenho ali um tio, um primo que é cirurgião dentista, que tenta estimular para vir para essa profissão também. E acabei me graduando em Anápolis, na faculdade Univangélica. E desde então, desde a graduação, sempre fui muito ligado à área de endodontia. Então foi algo que eu, desde a graduação, eu gostei dos professores e coloquei como meta realmente poder fazer a diferença nessa área, da área de endodontia mesmo. Então você é filho da terra e você então fez odontologia. Mas vem cá, Lua, alguém te inspirou? Assim, você acabou de falar, mas você pode dar mais detalhes assim? Quem que teve essa participação chave direta na tua vida para te inspirar a fazer odontologia? Com certeza. Na odontologia, de forma geral, e considero como se fosse o segundo pai, o meu primo, o Dr. Flávio Gomes. Ele é implantodontista, mas desde que eu era criança mesmo, ele sempre me chamava: Luan, vem ver como é que é, vem no consultório, vem me ajudar. E na odontologia, de forma geral, foi ele. E claro que na graduação, eu tive excelentes professores, tive a oportunidade de participar, de ajudar a fundar a Liga Acadêmica de Endodontia da Univangélica, uma liga bem interessante, forte, até os dias atuais. Em
2014, se eu não me engano, ela foi fundada na graduação mesmo. E os meus professores da graduação acabaram se tornando os meus professores da especialização. Então, pude fazer na BO de Goiânia, juntamente com o professor Carlos Estrela, professor Júlio Almeida, Daniel De Curso, Vinícius Cacheta, professor Helder, professor Orlando. E, assim, são... Caraca, que time de peso, hein? Começando com Carlos Estrela, meu irmão. É isso, hein? Exatamente. Assim, a equipe sensacional, são pessoas que eu admiro muito mesmo. Hoje eu tenho o privilégio de poder ter o contato, né, de poder ligar, de tirar uma dúvida, né, de trocar uma ideia sobre talvez algum caso mais complexo. E eu acho que o importante é isso, né, a gente ser influenciado desde a graduação por pessoas que fazem a diferença. E queria até deixar o meu agradecimento aqui para eles, né, caso eles assistam. Desde a graduação foram pessoas que fizeram total diferença nessa minha escolha de poder escolher a endodontia. E ela também me escolheu. Por falar em graduação, meu nobre, conta um pouco para nós. Eu sempre que tenho uma oportunidade, eu trago essa estatística sobre o podcast. Nós temos cerca de 23% dos nossos ouvintes, 23% estão na segunda década de vida, 20 e poucos anos. Então, nós entendemos com isso que é um público de acadêmicos barra recém-formados. Eu queria que você compartilhasse como foi a tua trajetória até você entrar na graduação e depois que você entrou na graduação. Como foi o Luan pré e durante a graduação? O que tu fazia? Qual era a tua rotina? De repente você se recorda e traz aqui a lembrança, as dificuldades, as coisas que você teve que atravessar, que você teve que vencer tanto para entrar quanto para atravessar a graduação de odontologia. Compartilha com a gente. Perfeito. Então, eu tive pude ter o FIES e, assim, fui influenciado, como eu disse anteriormente, pelo meu primo, para escolher odontologia realmente. E, assim, durante o caminho, posso citar, assim, uma situação ou outra, como nesse meio tempo, meu pai foi até mandado embora do serviço, teve um período mais difícil para poder manter mesmo, né, comprar os materiais, ter o custo ali do aluguel, da internet, da alimentação. Eu tive ali cerca de 6 meses a um ano um pouco difícil, né, de talvez até de abandonar o curso. Mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram, minha mãe, tias, e pouca gente até sabe disso, né. Às vezes as pessoas olham e acham que foi tudo muito fácil, né, mas foi algo bem difícil. Mas eu acredito que quando você acredita, né, que você vai se tornar um bom profissional, a gente consegue. E, e o Luan, antes de entrar na graduação, talvez, assim, eu acho que todo mundo, né, tem um sonho, né, tá ali formando o caráter, a pessoa, tá madurando como pessoa, e na faculdade eu acho que também acaba tendo um pouco disso, né. Acredito que quando ali você entra entre 16 e 17 anos, que foi a idade que eu entrei, a gente acaba entrando um pouco imaturo ainda, né? Então, eu considero ali que o Luan, até o terceiro período, estava ali nas melhores notas, mas ainda estava um pouco imaturo. Do meio da faculdade para o final, eu pude realmente sugar o máximo do que eu podia oferecer, né? Como aluno, de poder aprender, de poder correr atrás, de o que podia pegar de monitoria, principalmente na área de endo, ligas acadêmicas, poder fundar juntamente com outros colegas, né, a de endodontia, participar de aulas de outras, né, a parte de ações sociais, de viagens para, por exemplo, eu tive 2 vezes na graduação no projeto Amazônia, para poder atender a comunidade ribeirinha, poder levar um pouco ali do que a gente Poxa, pode isso é oferecer. muito legal, hein? E foi Isso é algo uma que me coisa, transformou. isso é uma coisa que eu preciso fazer ainda. Eu tenho esse desejo. Uma coisa assim, até legal eu citar que, assim, eu falo para muitos colegas, né? Então, provavelmente algum vai estar me assistindo, eles podem confirmar. Eu tenho muita vontade de participar de outros projetos sociais para poder realmente levar a endodontia para quem não tem acesso. Porque, assim, é muito triste a pessoa perder um dente, passar a dor de um dente, assim, que ou daria para manter, talvez uma coisa simples, simplesmente por não ter acesso, né? Por mais que a saúde a gente pode considerar que ela melhorou no Brasil, ainda tem muita coisa para melhorar, né? Então,
Eu vejo a especialidade da endo como um potencial enorme, né? Essa semana até, recentemente teve um trabalho do Journal of Endodontics que citou isso, né? Que quase 60% da população mundial tem pelo menos um dente com periodontite apical, isso desconsiderando as pulpites. Então, assim, tem Pois é. muito serviço. Tem muita gente que Olha, precisa ser isso até abriria aqui um precedente para a gente discutir, Luan, nós temos muito mercado ainda. Isso muito. daqui é um convite, ó. Viu, ouvinte? Entenda como um convite meu e do Luan. Ah, você está aí indeciso, será que eu faço endo, será que eu não faço endo? Existe um baita de um mercado para o endodontista. Por Muito. mais que nós saibamos que existe endodontia de commodity, ou seja, infelizmente a endodontia está no rol dos planos de saúde, não tem jeito. Os planos de saúde, os convênios, colocarão para baixo os honorários e vai virar tudo um grande commodity. Já, na verdade, já é, infelizmente. Dentística está nos planos, nos convênios, endo está nos convênios, prótese está nos convênios, periodontia. Então, tudo que está em convênio, entenda uma coisa, é commodity. É uma marca de arroz que vai mudar um pouco ali a aparência, a embalagem, mas tudo parece, é tudo muito parecido. Então, eu acredito que o desafio, Luan, tendo tanto mercado, é o endodontista aumentar o seu valor, ou seja, agregar tanto valor que será impossível ignorá-lo, e ele vai poder aumentar o preço do serviço que ele vende quando ele eleva a consciência da pessoa. Olha, principalmente no seguinte sentido, não é só endodontia, é uma reabilitação posterior também. E o que você falou sobre a tristeza de você ver tanta gente boa, mas pessoas pobres que não têm acesso a uma boa endodontia, aí tu vai concordar comigo, né, Luan? Às vezes essas pessoas só precisam, depois de uma endo, uma restauração direta. Ou seja, era tão simples resolver, né? Sim. E é o que eu Quantos posso até dentistas falar. consegue resolver o pós-endo só com uma restauração direta, né? Sim. De resina. E isso é perfeito, sua colocação. E assim, o que a gente pode passar também de mensagem para os futuros cirurgiões dentistas, né, que estão ali naquela indecisão ali de, eu vou formar, como é que eu vou fazer, o que eu vou escolher. Talvez acho que assim, a maior pergunta que de um dono de uma clínica que vai entrevistar um possível contratado, você faz endo? Você faz acesso? Você atende urgência? Pergunta também, você tira siso? É um Então, baita assim, de um diferencial ainda, né, Luan? Fazer endo, né? momento Sem básico, formado. né? Na graduação, pelo menos saber tirar uma dor, né? Acho que isso é algo que tem que ser bem discutido, realmente. Maravilha. E como foi Tu entrou com quantos anos, Luan? Antes de fazer a próxima pergunta, na faculdade. Eu entrei com 16 para 17. Cara, então fomos dois, a gente entrou novinho. A gente entra muito novo e quando a gente é muito jovem, assim, antes da segunda década de vida, falta ainda um pouco de argamassa, né? De massa encefálica, de maturidade. Mas ainda assim, com que cabeça tu atravessou a graduação? Tu entrou disposto, eu vou entrar com tudo, eu vou me meter a fazer ligas acadêmicas, vou fazer estágio extramural, vou fazer monitoria. Como que foi o teu mindset durante a graduação? Eu não vou mentir, tá? Não, é isso, aqui é um papo, solta a Eu verdade acredito aí. que realmente no início, assim, acaba que com 16 para 17 anos, você talvez entre um pouco vislumbrado, né? Que aquele novo mundo, nossa, faculdade, vou morar sozinho, vou ali ter uma nota boa, mas para minha mãe e meu pai não brigar comigo, eu quero ser um bom profissional, mas deixa eu aproveitar isso aqui um pouquinho, né? E, e assim, do terceiro para o quarto período, né, próximo ali da metade do curso, foi onde assim eu botei na cabeça. Eu quero ser o melhor da minha turma. Não sei se eu fui o melhor, mas estive ali entre os primeiros, né? Então, foi uma virada de chave, né? E assim, fora a questão do esforço dos meus pais para poderem me dar essa oportunidade de ter um estudo. Meu pai, por exemplo, ele estudou até a quarta série. E ele formou meu irmão, me formou juntamente, claro, com a minha mãe, que é uma baita guerreira também. E eu diria que foi ali, mais ou menos na metade da faculdade, de abraçar tudo. Estágio, monitoria, projeto social, viagem para atender na Amazônia, pude ir 2 vezes. E quando eu já estava ali próximo de 2 períodos para terminar, eu já queria fazer endo. A minha dúvida era, será que eu já entro direto para a especialização? Ou tento mestrado, né? Minha dúvida era essa, né? E, assim, tenho certeza que a minha escolha foi a melhor que eu poderia fazer, que é algo que eu Deixa eu sou fazer uma muito grato. pergunta.
Já no começo do episódio, você se mostrou muito seguro da decisão de fazer endodontia. Tu atribui essa segurança ao quê? Tu gostou tanto da disciplina ou foram professores mesmos, assim, inspiradores? Caraca, meu irmão. Vou te contar também a verdade. Vai lá, vai lá. Essa eu conto também para os alunos. O meu primeiro contato com a endodontia não foi muito bom. Eu confesso que foi a disciplina que eu tive a maior dificuldade de todas. Foi na época, foi acho que quarto ou quinto período. Então, até então, nenhuma matéria tinha me desafiado. Tudo assim, eu não era muito de estudar muito, mas eu pegava bem, e quase uma memória quase fotográfica, vamos dizer assim. Mas na endo eu apanhei bastante da prática, naquele primeiro contato. Eu pensei poxa, eu tenho um cérebro igual a todo mundo. Por que eu não estou entendendo isso aqui tão bem? Por que não está ficando tão bom? Todas as outras disciplinas eu levava de maneira mais leve, mais fácil. Essa aqui está me desafiando, mas eu vou vencer ela. Então, no primeiro contato, eu tive um pouco de dificuldade, não tive uma nota assim tão boa, porém, do final desse primeiro contato, que foi a Endo 1, para o final da disciplina, da Endo 1, eu já estava ali começando a entender melhor, entender qual que era a ideia, melhorando ali aquela habilidade manual, né? Então, assim, foi uma disciplina que me desafiou realmente muito no começo. Já na Endo 2, foi uma disciplina, assim, que eu já estava levando com uma maior facilidade, fiz a prova de Endo 1, de monitoria, e até então, até formar todo semestre, eu tentava ser monitor de Endo. Tanto o Endo 1 quanto o Endo 2. E, assim, em relação aos meus professores, excelentes. Posso citar aqui, se chegar a assistir, vai lembrar de mim, talvez. Professora Gilzé, professor Júlio, Helder, professor Bruno, professora Mônica Endo. Então, foram os meus professores da graduação. Professor Bruno também. E, assim, do quinto período até me formar, foi a que eu mais queria fazer. E na clínica, talvez seja comum, creio que até hoje, os alunos correrem da endodontia, né? Então, eu queria pegar o dos colegas que não queriam fazer. Batia a cota ali que tinha que fazer, se eram uma, se eram duas, queria fazer 5, 6. E eu acho que isso me despertou mais ainda para poder ter essa certeza dentro de mim, né? Que ainda que foi algo que me desafiou no começo, depois me tornou a minha maior paixão. Então, talvez, pelo que eu entendi, talvez então você experimentou a mistura. Caramba, meu irmão, isso aqui me desafia muito e ao mesmo tempo me inspira, né? Tem gente boa, tem professor inspirador à frente, é isso que eu quero. Ou foi mais o desafio? Não, eu vou vencer isso aqui. Eu não vou me conformar de não conseguir dominar isso aqui. Sim, acho que foi mais o desafio. Porque, assim, talvez a gente observe que, por exemplo, numa área estética, talvez uma pessoa já tenha o dom para já dar aquela escultura, para trabalhar aquela anatomia, um pouco Não mais era do o que meu os outros. caso. Caramba, meu irmão, A minha sofri. também não. Eu mando para Sofri minha demais, esposa. cara. Sofri demais. Eu mando para minha esposa. Eu também não tenho dom na dentística, não. Mas, assim, eu acho que na endo é muito treinamento. Não tem aquele assim, ele já é um Messi, um dom natural para fazer endo. Eu acho que não. Assim, se não treinar, endodontia é repetição, repetição, planejamento, organização, sequência, estudo. É uma disciplina que, para mim, talvez pessoa X ou Y discorde, né? Mas para mim, na minha cabeça, é a especialidade mais difícil que tem. Eu concordo contigo. E vou dizer mais, Olha, os outros colegas não fiquem magoados comigo. Eu acho que é uma das que mais tem ciência. Não? Muita ciência, muita biologia envolvida, meu amigo. Você tem muito volume, tenho uma absoluta certeza disso, tanto na clínica quanto na graduação. Não é frustrante, às vezes, você entregou tudo e mais um pouco, um volume absurdo de irrigante, seja ele qual for, de agitação, de protocolos auxiliares, e em 3 meses, insucesso. Aquela fístula não regrediu, o paciente volta para o teu consultório, aí você tenta fazer uma reintervenção, você amplia mais ali o complemento de trabalho, dentro do limite do que é possível, porque você também não pode alargar demais, porque senão você vai fazer rasgos. Essa é a parte frustrante da endodontia, e eu acredito, não sei o que tu opina sobre isso, mas eu acredito que lidar com isso, com esse emocional,
talvez seja uma das nossas principais tarefas quando a gente vai ficando mais casca grossa na especialidade. É aqueles casos que não adianta, a biologia vai te frear, vai te pegar pelo pescoço. Exatamente. É perfeita a sua observação, assim, e é muito frustrante, porque, assim, eu até brinco com os colegas ou com os alunos, porque às vezes o paciente vai ter um dente que ele fez há 20 anos atrás, você vai observar a radiografia, ficou, vamos supor, 6 milímetros aquém, 5, o paciente está bem, ligamento periodontal normal, não tem lesão, o dente está ali em função. E às vezes você faz um caso ali com uma tomografia, no mínimo 60 ml de solução irrigadora, Verdade. ativação química, termoativação, microscópio, localizador, motor, tudo mecanizado, quando precisa, medicação intracanal. E às vezes o paciente ele demora a evoluir para um quadro bom. Ou às vezes não é um caso somente não cirúrgico, você tem que partir para uma cirurgia. E assim, se a gente for observar cientificamente a caracterização do sucesso, depende de muitos fatores. Depende Muito. do ponto operatório do paciente, se for uma restauração bem adaptada, bem selada. Se, uma coisa que a gente bate muito na tecla hoje em dia, da parte da imunidade do paciente, essa medicina endodôntica. Então, se o paciente ele tem uma alteração de imunidade relacionada, por exemplo, a uma diabetes compensada, a uma hipertensão, a uma menopausa, uma alteração nutricional, emocional, estresse. Então, tudo que mexe com o fator imunidade do paciente é comprovado cientificamente que interfere diretamente no nosso resultado. Então, assim, isso tem muitos fatores que a gente fica dependente. Mas, Meu assim, irmão, já pagou o ingresso trazer o Luan. Senhoras e senhores, episódio 78. Veja como o nosso amigo aqui acabou de dar uma mini aula sobre medicina endodôntica. Veja o nível da discussão que ele acabou de elevar. Eu vou colocar uma pitadinha aqui, meu amigo. Você falou sobre critérios de sucesso, que você não pode ignorar, né, a medicina endodôntica. Eu estava estudando uma série de... no Journal of Endodontics, do ano passado, houve uma revisão, uma grande revisão sistemática e meta-análise, dividida em 4 partes. E vou falar só de um aspecto aqui. Se nós fôssemos considerar sucesso endodôntico pelos critérios estritos, ou seja, puramente critérios tomográficos, meu amigo, o sucesso cai lá para baixo, ou não é mesmo? É porque no nosso dia a dia nós usamos muito mais critérios frouxos, ou seja, que é o critério que você associa clínica mais as radiografias convencionais de 2 dimensões. Mas se nós fôssemos realmente extrapolar, levar em consideração medicina endodôntica, levar em consideração satisfação do paciente, eu achei massa essas quatro partes desse artigo, que foi uma das pouquíssimas vezes que eu vi pesquisadores, um grupo de pesquisa interessados em avaliar sucesso do ponto de vista do cliente de endodontia. Muito interessante, foi muito interessante. Depois a gente pode conversar nos bastidores sobre isso. E aí você traz sobre a medicina endodôntica. Porque só reforça isso, né, Luan? Que a nossa especialidade está muito casada com biologia e ciência. Não tem como, né? Não tem como. eu acho que isso serve, assim, não de ver num tom, assim, pessimista e nem de crítica à endodontia, mas um sinal, assim, de reflexão. Que, assim, a gente depende de muitos fatores, né? Não é somente ter o microscópio, ter a tecnologia, mas pensar um paciente como um todo mesmo, né? Por mais que nós tratamos algo muito específico, isso está interligado como um todo. Isso é o que é muito falado também hoje, né? E esses índices, né, ligam um sinal de alerta, né? Se, assim, na clínica, será que a cadeia asséptica está sendo mantida, não está sendo quebrada, né? Verdade. Se o paciente ele está recebendo o devido tratamento, né? Então, fica aí assim, uma reflexão, jamais uma crítica assim, para os colegas na empreendedontia, mas uma reflexão que esses trabalhos eles andam trazendo. Porque, como o senhor falou, se a gente for extrapolar um pouco mais, for mais a fundo, talvez esse índice de sucesso ele vai cair mais ainda, né? Então, a gente tem que sempre estar refletindo, e eu me incluo nisso, né? Com Também. certeza. E te digo mais, tá? Isso é para trazer também, sabe o que, Luan? Paz de espírito. Fique em paz, meu colega. Às vezes você entrega o melhor trabalho possível, você fica angustiado. Não fique. Tem coisas que fugirão do nosso controle. Eu gosto de chamar, Luan, às vezes, isso de a humilde matemática. É a matemática da probabilidade. Não adianta. Quanto mais volume você tem, quanto mais você faz uma mesma coisa,
por tempo suficiente, você colecionará alguns insucessos, porque é a matemática probabilística, não tem jeito. Então, colega que está aí do outro lado, ouvindo a mim e o Luan, fique em paz. Continue fazendo um bom trabalho, mas fique em paz sabendo que as coisas nem sempre acontecerão conforme você quer. E está tudo bem, é isso mesmo, é esperado. Luan, Isso é, né? sim, pode falar, Isso desculpa. isso é muito nobre, né? Assim, eu acho muito legal quando até os colegas mostram os casos de insucesso. Porque se alguém hoje falar, eu tenho 100% de sucesso nos meus casos, A já gente nem fica conversa mais. Não, então tá bom. sinal de Então, alerta. não quero Será conversar que com você, não. será que ela acompanha todos os casos, né? Então, assim, não Pois é, existe, infelizmente, não existe 100% de sucesso na área da saúde. verdade. Luan, agora eu estou curioso para saber, meu amigo, quais foram e como foram os primeiros passos do doutor Luan Gomes no mercado de trabalho. Como foi para você? Colocou o pezinho fora, lembro bem que você falou no começo, você recorreu ao FIES para realizar esse sonho de fazer a graduação, tantos outros colegas que já passaram aqui no Tox também nos falaram isso. Então, você imagina que você já saiu com essa preocupação, precisa trabalhar. Como foi para ti? Tomou um susto no mercado de trabalho? Quais foram os primeiros desdobramentos? Quais portas você bateu? Então, se você puder compartilhar isso conosco, vai ser muito bom. Obrigado. Então, o começo na odontologia é muito difícil. Não estou aqui para enganar ninguém. Realmente, ele é muito desafiador. E assim, no começo a gente acaba batendo de porta em porta, deixando currículo, e felizmente eu tive um apoio e tenho até hoje, trabalho até hoje com meu primo e padrinho, o Dr. Flávio, que assim, desde que eu me formei eu pude começar a trabalhar com ele, e no começo a gente não tem aquela agenda cheia a semana inteira, né? Então a gente tenta uma outra oportunidade para poder ir fechando aqueles espaços da agenda, né? Então, assim, a gente acaba recebendo alguns nãos, né? A gente, talvez uma cara ali de novinho, né? Então, a pessoa não conhece ainda, né? Não conhece o nosso trabalho ainda. Então, foi o primeiro ano, assim, que eu não iniciei de recém-formado em especialização. Eu quis me preparar realmente para ver como é que era o mercado de trabalho. Os primeiros meses, acho que não convém citar aqui valor, quanto que eu ganhei nos primeiros meses, mas era algo assim bem simples mesmo. Aviltante, né? Chega a ser E aviltante às vezes, né? a gente O fica até começo talvez é parecido. desanimado, né? Mas assim, é algo que era esperado, né? Então a gente depende do que a gente produz, caso você não seja um concursado ou algo nesse sentido. Então a gente trabalha para a gente mesmo, vamos dizer assim. Mas assim, depois de entrando ali próximo de um ano de formado, eu vi que realmente tinha bastante demanda na área de endodontia e que a grande maioria dos colegas não gostavam e não gostam. Hoje essa é uma verdade que a gente pode observar, né? Aí eu pensei, poxa, já gostava na graduação. A maioria dos pacientes que eu estou atendendo são pacientes que procuram com dor. Eu quero ter uma segurança de poder resolver o problema, não somente de fazer um alívio. Eu quero fazer do começo ao final, não quero indicar para ninguém. Então, foi algo que eu botei na cabeça. Eu quero ser endodontista. Então, eu acredito, Elisiar, que esse primeiro ano para mim foi de muito amadurecimento, de planejamento. Então, pensei assim, nos próximos anos, eu quero me tornar um bom especialista e, e tentar ser um especialista de referência na minha cidade e na região. Não sei se eu já consegui isso, né? As pessoas que vão dizer, mas foi algo que é a longo prazo. Eu falo isso para os alunos também, para os colegas, né, que vão entrar no mercado de trabalho, que me perguntam, Luan, como é que é para crescer na endodontia? É demorado, tem uma curva de aprendizado, os equipamentos são caros, né? Então, já aproveitando a pergunta, então depois de um ano eu iniciei na especialização em 2017, na BL de Goiânia, com o grupo Endossais, e assim, eu lembro que as minhas primeiras compras, Elisiário, foram um motor da Smart Plus e um localizador para o Apex Pix da Dentsply. Eu não tinha score para comprar, não tinha nome ainda. O que eu fiz, mãe? Me presta o seu nome, passa pelo banco X, vamos lá na Dental, vamos fazer um financiamento em 36 vezes. É a maneira que eu vou conseguir pagar? Não, meu filho, deixa eu pagar para você, meu seu pai. Na época já estava tudo melhor em casa, né?
Mas não, eu prefiro eu mesmo me virar e pagar, só me presta seu nome. Então, por ele, todo mês, a parcelinha do boleto, dava ali dia 5, o próximo de pagar a mensalidade, aquela ansiedade, aquela preocupação, nossa, não tenho dinheiro de pagar a mensalidade ainda. Mas Deus é tão bom que, às vezes, no dia, um dia, 2 dias antes, entrava para mim aquele dinheiro para mim estar pagando. Então, nunca me deixou faltar. Só tenho a agradecer e, assim, tentava chegar primeiro, sair por último, fazer além do que me pedia, pegar o máximo, o maior número de casos possíveis. Os professores podem confirmar isso. Eu fui um aluno bem dedicado. E foi aonde eu aprendi a tomar café. Hoje eu sou muito cafezeiro. Rapaz, Então, então, olha só, já tem um compromisso público aqui, meu e seu. Ou quando você for a Curitiba, ou quando eu for a Goiás, vamos sentar para tomar esse café, homem. com Cafezinho certeza. puro, sem açúcar, entendeu? Um queijo. E vamos destilar em endodontia, conversar sobre a vida, viu? Fica com o compromisso aí da gente fazer isso. Com certeza. E Mas o olha, café veio, o hã? café veio do seguinte, Lisiário. Eu não tomava É, né? café até 2017, mas tava ali, nossa, eu tô dando a vida, dando a raça, tô morrendo de sono. Como é que eu vou fazer? Eu não vou pro carro dormir. Eu vou ficar aqui até acabar. Aí era É isso aí. garrafada de café para poder aguentar o batidão. Garrafada de café, é isso aí. Eu anotei duas coisinhas aqui no meu caderninho mental de gancho para aproveitar a sua fala. Longo prazo. Você falou algo que eu adoro, o jogo do longo prazo, e eu queria ratificar isso que você disse, para deixar muito claro para o ouvinte. Esteja nesse jogo para jogar o longo prazo. Não há ninguém que construa coisas relevantes que não precise pagar o preço, e um desses preços é o tempo. Você vê isso nos melhores casamentos, você vê isso nas melhores famílias, você vê isso nas melhores empresas, nos grandes homens e mulheres da vida de negócios que influenciam, em atletas de alto nível ou pessoas ordinárias. Eu, homem casado, você, cada um na sua família. Então, ouvinte, grave isso. Aposte no jogo de longo prazo. E outra coisa que o Luan falou, a necessidade de investir nos equipamentos. Isso é uma coisa que de vez em quando eu já falei em episódios anteriores. Você sempre vai ter que investir primeiro em você, no teu conhecimento, no teu crescimento pessoal e nos equipamentos. Se você quer endodontia de longo prazo, você vai passar um tempo investindo muito, né, Luan? Meu Sim. amigo, eu não saberia dizer, mas eu vou chutar aqui. Você vai talvez passar aí uns 5 anos pagando equipamento, ou não é, Luan? Uns 5 anos mais ou menos. Aí você consegue comprar uma coisa à vista. Por exemplo, se você tiver uma grana aí, é bacana comprar à vista um localizador. Você negocia um descontão aí, 10, 15% à vista, né? Que aí você vai pagar 1.700, 1.800 num bom localizador. Esse PropPex Mini da Display é maravilhoso. Mas equipamentos maiores você não vai conseguir. Um sensor, um raio-x portátil. Aí vai ser igual pagar um carro, né, Luan? 24 vezes, 36 vezes, né? Sim. E Tu aí, acha que é por aí também? Você concorda com essa visão? Qual é a tua opinião? isso, com certeza. Os primeiros equipamentos que eu comprei foram motor, localizador, depois uma pequena lupa importada, vamos dizer assim, né, de um custo menor. Depois veio o ultrassom, de um custo razoável também, não o melhor da época, né? Depois de 1 a 2 anos, eu consegui comprar um sensor digital. Saí, graças a Deus, saí do analógico. Analógico. E aí, depois veio juntamente com o raio-x portátil, o microscópio, né? Fiz um curso de cirurgia para endodôntica com o professor Maurício Camargo. Foi um divisor de águas também para minha vida, assim, para poder enxergar a endodontia, né? Principalmente a parte microcirúrgica. E assim, eu posso dizer para você que essa é a média mesmo, ali de 6 a 7 anos investindo. E eu acho que é a coisa mais certa do mundo, porque assim, o consultório e a endodontia é algo que vai te dar um retorno de satisfação de fazer um bom trabalho, de previsibilidade e de retorno financeiro. Porque as pessoas que vão no seu consultório, eles vão observar que tipo de profissional você é, qual resultado você entrega. E se, por exemplo, a recepção do seu consultório, ela tá bonita, se o sofá tá bonito, se tem uma boa paradora, se tem um bom bebedor, se tá limpinho. Agora, a pessoa que coloca como prioridade no início da profissão, eu quero comprar uma BMW,
quero trocar de carro, quero viajar para a Europa, para os Estados Unidos, e vai deixando de canto a odontologia ou a endodontia, acaba ficando um pouco para trás. Eu brinco que, assim, as pessoas que vão na minha casa, se o meu sofá tiver um rasgadinho, ela não vai reparar, porque a gente chama cada vez mais hoje em dia menos pessoas para casa da gente, pessoas que são amigas. Agora, para o seu consultório, as pessoas observam se é coisa assim boa, nova, de tecnologia. Então, eu tive essa visão a longo prazo de investir em estudo, conhecimento, equipamentos, consultório, para agora, de uns tempos para cá, que eu estou começando a investir na minha parte de família, de filho, de uma casa melhor, de ter um carro melhor e poder viajar mais, de ter uma melhor estabilidade financeira. Eu acho que foi Maravilha. essa foi a minha ideia. Resumindo. Vamos para o dia presente agora. Compartilha conosco o que você puder, claro. Como que é o Luan hoje? Como que você organiza a sua semana? Aonde você está trabalhando? Como mais ou menos é dividido o teu tempo entre clínica e entre docência? Compartilha com a gente. Isso é muito interessante, até porque esse modelo que você está hoje trabalhando pode ser uma inspiração para os teus alunos e para os ouvintes aqui do Endodontia Talks. Perfeito. Vou voltar um pouquinho então. Assim, ó, depois da especialização, eu senti essa necessidade constante de sempre estar me atualizando, principalmente voltado para a endo. Então, assim, cursos de imersão, por exemplo, endoguide, resolução de incidentes, remoção de instrumentos fraturados, eu sempre busquei estar fazendo. Mas eu senti também essa necessidade de aprofundar um pouco mais na endo, foi onde entrou o mestrado. Então, até então, professor, eu não tinha esse sonho de ser professor. Eu não vou mentir que eu sempre quis ser professor, não. Mas no mestrado, eu quis iniciar para aprofundar e ser mais crítico ainda na área de endodontia. E também, é um sonho que eu tenho também, estou na luta, quietinho ali, sem ficar contando para ninguém relacionado ao concurso, talvez na área militar, porque ainda tem uma idade. Eu pensei, vou fazer tentar um mestrado, fazer para poder me qualificar melhor. Então, foi mais voltado para isso. Apresentar um senso crítico melhor e poder ter um currículo melhor. E aí surgiu o convite da docência, né? Eu já fazia a parte clínica de segunda a sábado, praticamente. Conciliava, alguns anos atrás, a parte privada com atendimento público. Trabalhei no CO, que é o atendimento secundário do SUS, onde tem uma demanda gigantesca da parte de endodontia por quase 5 anos. E foi onde também eu pude pegar muita mão. Então, todos os meus equipamentos, exceto o microscópio, eu colocava ali na mala gigantesca e levava para o SUS, atendia, documentava com a câmera fotográfica profissional. E muitos dos meus casos antigos são de lá também, não é só do consultório. Então, teve essa etapa da minha vida, mas atualmente, professor, tentando explicar assim, um pouquinho da minha rotina. Eu resido em Pires do Rio e fico quase que meio a meio Pires do Rio e Caldas Novas. Então, segunda, terça, uns 2 ou 3 sábados no mês, eu trabalho no atendimento particular, quase que exclusivamente na área de endodontia, onde eu tenho um microscópio e tenho todo aquele arsenal. Em Caldas Novas, atualmente eu estou na graduação e também na pós-graduação, na área de endodontia. E nessa época, surgiu um convite do colega professor, né? Não, na época não era a minha intenção de ficar muito, de não atender em Caldas, tinha um consultório em outra cidade também, só que a endodontia de forma... É um nome que eu não gosto muito, mas é o nome que a gente usa, né? Endodelivery. Sim. Surgiu de um convite de um colega professor também, numa clínica muito boa, inclusive eu trabalho com ele até hoje, um abraço, ele vai estar assistindo, tenho certeza. E deu super certo, tudo documentado bonitinho, aí surge um convite de outra colega, e atualmente eu atendo, se eu não me engano, em 6 clínicas na cidade de Caldas Novas, exclusivamente com a parte de endodontia. Então, assim, eu brinco que não cabe ninguém na parte de trás do meu carro, porque é tudo, exceto o microscópio, ultrassom, bisturi elétrico, Você leva tudo, irmão. motor, a parte de termoobturação, tudo, câmera fotográfica, computador, raio-x portátil, levo tudo. A parte de materiais, geralmente instrumentais já ficam nas clínicas, né? Então, assim, eu concilio essa parte de clínico, docência, tanto graduação quanto pós-graduação, e atendimentos na cidade em clínicas muito boas na área de endodontia, onde tem um ticket legal
E também, uma vez ao mês, eu estou na docência na pós-graduação IOA, de Goiânia. É isso que eu queria. O objetivo dessa pergunta é para também aproveitar e criar outro gancho. Para você que talvez me acompanha já, e talvez você também que acompanha o Luan, nós dois. E aí é natural nascer a admiração, o apreço pelo trabalho do Luan, pelo meu trabalho, pelo trabalho de outros. Mas eu queria deixar, e isso que o Luan acabou de falar, e eu queria dar o nome para isso. Sabe o que é isso? O que o Luan tá. A brincadeira que ele soltou, falando sobre que ninguém consegue ir atrás do carro dele, pela quantidade de equipamentos. O nome disso, meus amigos, é bastidor. São os bastidores do Luan. São os bastidores do sucesso que silenciosamente, dia após dia, o Luan está construindo. Os sonhos que ele carrega no carro dele, na parte de trás, no porta-malas, o desejo, a fome de crescer, de vencer, a ambição. A ambição é muito diferente de ganância. A ambição de uma vida melhor, a ambição de deixar um legado, a ambição de crescer. São coisas naturais, são sentimentos do homem, da mulher, que quer mais da vida. E eu queria deixar isso para você. Que você aproveite e use esse exemplo do Luan, bonito, bacana. A história do Luan é muito parecida com a de tantos outros que passaram por aqui, que ainda passarão. É isso. O Luan está construindo muito bem o bastidor. E aí eu te deixo essa provocação. Como é que estão os teus bastidores? Teu bastidor está sangrento, está suado, ou seja, está imprimindo energia. Então é isso mesmo. É um bastidor normal. É isso. Para você brilhar na vida, você vai ter que ter um bastidor difícil. É ou não é, Luan? Com certeza. Falou tudo. É isso aí. Meus amigos, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, episódio número 78. Luan, já queria me antecipar aqui. É muito rápido. Agradecer. Nossa, passou voando, né? Um papo bom. Imagina se a gente estivesse aqui tomando café. Aí passaria muito mais rápido. Mas já queria antecipadamente te agradecer por esse momento, por você ter cedido o seu tempo. Mas esse final é muito especial e eu quero provocar aqui uma reflexão da sua parte. Eu vou criar uma cena hipotética aqui. Imagina uma sala de 9 metros quadrados, de paredes brancas, 2 cadeiras de madeira simples, uma de frente para a outra. Uma cadeira é para você e a outra cadeira é para um recém-formado. E você tem 1 hora, 60 minutos cronometrados para você despejar conhecimento e para você mentorar esse recém-formado. O que você ensinaria para ele? Eu posso fazer uma não somente na odontologia, mas assim, justamente o que você falou. Ó, o começo vai ser difícil, mas se planeje a médio, curto, a longo prazo. Invista em conhecimento, técnica. Não adianta também ter tudo de equipamento e não treinar a mão. Então, você quer ser especialista de tal área, ou da endodontia, treine. Invista em cursos, conhecimento, estude como se posicionar frente ao mercado, frente ao indicador. Entenda a importância, algo que a gente não citou anteriormente. A importância, se você vai ser um endodontista, entenda a importância de documentar para passar essa previsibilidade, transmitir essa autoridade do seu colega indicador para o paciente e acreditar que dá para viver bem de endodontia, exclusivamente de endodontia, se a pessoa quiser. Então, independentemente se determinada área da odontologia tem um número X ou elevado de especialistas ou profissionais, se você for diferenciado, se você se dedicar desde quando você formou, até daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai ser uma referência. Então, é somente treinar, acreditar em Deus, correr atrás, ter humildade de querer sempre aprender, sabe? Entender que a gente nunca vai saber tudo, a gente sabe isso aqui. Endodontia é algo, um universo que tem muita coisa ainda para ser descoberta, muita coisa para ser estudada. Então, o dinheiro é para fazer isso, né? Investir, planejar e treinar. E aprender. Olha, você falou algo muito, muito contraintuitivo, massas. Não sei se você percebeu. Você falou assim, ó, crescer para aprender. Caraca, isso é forte. Você cresce para aprender. Isso me remete a
humildade intelectual. É exatamente isso. Isso tem que te acompanhar na vida. Crescer para aprender. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa contribuição foi massa, inteligente. Legal, Luan. Bacana. E mais uma. Agora uma última, que é uma surpresa. Não está no roteiro. E é a seguinte. Imagina que o filme da sua vida, você é muito jovem, mas imagina que o filme da sua vida, do que você viveu até hoje, já estivesse pronto. E você tivesse apenas uma chance de voltar a viver uma única cena do filme da sua vida. Que cena seria essa? Ah, não tenho dúvida nenhuma qual cena seria. O nascimento do meu filho. Então é porque então você é pai. Então, se você me fizesse Essa a é réplica... fácil de responder. Se você estivesse me entrevistando, eles diziam, qual é a sua? É fácil. O dia 24 de junho de 2022. Mas na odontologia, vou tentar responder na odontologia. Qual foi o melhor momento que eu já passei até hoje? Eu acho que... não vou falar nem especialização e mestrado, mas me graduar. Na minha época foi uma luta muito, muito grande. Foi uma vitória para a minha família inteira, muito, muito, muito importante. Foi bem difícil. Depois as coisas foram acontecendo de forma mais fluida, vamos dizer assim. Mas na odontologia, não diria que não é nem eu já. O melhor momento que eu vejo é eu ter um microscópio na minha sala, documentar bem, não. Para mim, o momento mais legal foi a minha colação de grau na graduação. Foi um momento bem marcante. Foi um troféu para a família toda, né, Luan? Com certeza. Maravilha. Senhoras e senhores, episódio 78 de Pires do Rio, Goiás, Luan Gomes. Luan, muitíssimo obrigado pela sua presença. Agora sim, oficialmente registrada a sua história, e a internet vai se encarregar do resto, de organicamente distribuir isso por muito tempo. Muito obrigado. E eu queria, você citou em diversos momentos ao longo do episódio, várias pessoas, vários momentos especiais para você, mas eu quero te dar agora mais uma oportunidade para você dirigir palavras de agradecimento a quem você quiser. Fica à vontade no final desse episódio. Eu agradecer primeiramente a Deus, meu pai Dilmar, a minha mãe Kênia, a minha esposa Ana Paula, meu filho Bento. Agradecer a todos os professores, não somente da endodontia, que me acolheram, né, que me ensinaram um pouco da profissão. E agradecer em especial também uma pessoa que, desde o início, abriu a porta para mim, abre até hoje, eu tenho como um pai também. Se ele não ver, eu vou mandar o vídeo para assistir. Ele é muito especial para mim, o Dr. Flávio. Dr. Flávio Gomes. Flávio Gomes, um beijão, um abraço. Te amo muito. E agradecer aos espectadores, né, que estão dedicando um tempinho também para escutar um pouquinho da minha singela história. Espero ter deixado alguma mensagem boa. Cara, gostei muito de você, Luan. Você deve ser uma bela companhia para um café, hein? Nossa, eu já tenho tanto café prometido com os entrevistados do Endodontia Talks. Nossa, Deus, que Deus me dê essa chance, viu, de poder conhecê-los, ou em Curitiba, onde vocês moram. Seria um privilégio grandíssimo para mim. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos a gente alimenta o desejo um dia vai acontecer. De um dia acontecer. É isso. Você que é o nosso ouvinte, você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Na descrição desse episódio, você vai encontrar o meu Instagram, você vai encontrar o Instagram do Dr. Luan Gomes. Recomendo, ele tem muita relevância, muito engajamento, não perca o conteúdo que ele gera, conteúdo autoral, conteúdo autêntico. E também aproveito para dizer que na descrição do vídeo você conhece mais sobre o Endos, o sistema operacional da endodontia brasileira. Acesse o site oficial, aproveite um cupom de desconto de boas-vindas para você organizar melhor a tua produtividade, o teu financeiro, organizar os teus casos clínicos, gerar de maneira automática termos de consentimento com apenas um botão e você já tem o termo de consentimento na mão, em PDF, bonito, cheiroso, limpo, organizado, para você mandar para o teu paciente. É isso. Nos vemos na próxima semana, o primeiro episódio do sábado, dia 7 de março de 2026, onde eu vou entrevistar, no episódio 79, a minha colega conterrânea de Fortaleza, Ceará, Aline Patierri. Meu querido Luan, um grande abraço, um abraço também para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio.